Fala rapaziada, MMA. Charles Oliveira foi campeão BMF, se consagrou campeão BMF e de forma espetacular. 50-45 nas papeletas dos juízes. E estamos aqui agora para fazer aquele review pós UFC 326. Então, para quem não conhece esse vídeo de review, eu vou falar um pouquinho sobre cada luta, deixando, óbvio, um pouco mais de tempo para falar das lutas principais e falando só um pouquinho das lutas preliminares. Então vamos nessa, sem mais delongas, partir para a análise do UFC 326, que foi um evento que prometia muito e entregou tudo o que prometeu. Beleza? Eu tô sem aquela minha colinha aqui para saber a ordem das lutas, então eu vou falando de acordo com as lutas que eu vou lembrando. Eu acho que eu lembro da primeira até a última luta, mas se eu esqueci de alguma, infelizmente, peço desculpa. Vamos lá. Primeira luta da noite, Rodolfo Bellato versus Luke Fernandes. É uma luta que quem assistiu o vídeo de preview do evento, é, achei que daria Luke Fernandes pelo momento do Rodolfo Bellato, pela estreia do Luke Fernandes, ter aquele fator novo. Mas, cara, muito feliz que eu errei, muito mesmo. Rodolfo Bellato ganhou bem, um TKO em cima do Luke Fernandes, que é um cara que era invicto, era 6/0 no seu cartel de MMA. E ele conseguiu ganhar de um cara que vinha sendo podado, né, como um nome bom. E eu fiquei muito feliz com essa vitória do Rodolfo. O Rodolfo até me respondeu no Instagram, mandei uma mensagem lá pra ele, porque eu postei que o cartel dele tem tipo assim, tem uma derrota, uma luta cancelada, um no contest, uma vitória e um empate. Tipo assim, ele conseguiu os cinco resultados, cinco cinco cenários possíveis, né? Até com uma luta cancelada, ele conseguiu botar no Tapology. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui pra vocês, para vocês darem uma olhada. Mas, cara, muito bom a vitória dele, fiquei muito feliz. Agora, fiquei muito feliz com a vitória do Rodolfo Bellato, já partindo para a próxima luta. Eu fiquei muito triste com a, com a exibição do Rafael Bipolar aí, o Rafael Tobias. É um cara que eu tava esperando muito mesmo. Eu tava com muita expectativa na estreia desse cara, 93 quilos, e ele pegou um adversário, porra, que eu acho ruim, na minha opinião, o Diar no Gozai. Eu não gostei, acho que foi uma luta ruim. Ele ficou esperando muito para encaixar um golpe que ele não vinha nunca, não vinha nunca. Óbvio, o Nurgozai é um cara canhoto, é um cara de contragolpe, um cara contragolpeador, mas, cara, o Rafael Bipolar aceitou todos os golpes do Nurgozai. Achei que foi muito ruim essa apresentação. Vamos ver, cara, porque às vezes tem a estreia, né? Tem aqueles componentes de nervosismo, de ainda não saber se adaptar ao game do maior palco do mundo. Enfim, eu fiquei muito triste porque é um cara que quem acompanha aqui a página, acompanha o Instagram e tal, sabe que é um cara que eu tava botando maior fé e infelizmente ele perdeu a luta. Mas, enfim, é, vamos ver o que ele pode fazer aí. Ele deve ter mais três lutas no contrato, então o Merab já chegou e perdeu a primeira, então não é nenhum fim de mundo perder a sua primeira luta. Eu só fico triste mesmo pela forma que ele entregou essa luta, porque é algo que eu não esperava, uma luta chata do Rafael Bipolar. Beleza? Partindo para na próxima luta, que eu acho que foi Sumo da RG versus Jesus Aguilar, e o Sumo da RG ganhou também com maestria, assim como eu disse no meu palpite, se eu não me engano, acho que eu tinha botado o Sumo da Erge, não me lembro. Mas, enfim, o Sumo da Erge ganhou por decisão unânime, foi 30-27. Cara, o que fala dessa luta? Um boxe muito legal do Sumo da Erge, Sumo da Erge praticando também quedas e defendendo um jiu-jitsu muito bom. E, cara, muito boa luta, muito boa vitória do Sumo da Erge, acho que ele tava vindo de duas derrotas, se eu não me engano. Bom para ele voltar. Jesus Aguilar é um cara que eu esperava um pouco mais também, mas infelizmente perdeu. E é isso. Não vou perder muito tempo aqui. Sumo da Erge venceu bem. Gostei da vitória. E acredito que ele vai pegar um adversário melhor na próxima rodada, até porque ele se apresentou muito bem para esse UFC 326. Pausa. Partindo para a próxima luta, que eu acho que foi Nian Jargal Tumen Demberel versus eu não lembro, Cody Durden,
E aí, cara, outra luta que pra mim foi 29-28 ou 30-27. Enfim, Nian Jargal, já com todas as expectativas que eu tinha pra quem viu o vídeo de preview, de que ele ganharia, cara. O Corey Durden é um cara que, porra, tá numa fase péssima, 4 derrotas nas suas últimas 5 lutas. E o Nian Jargal Tumendemberel é um cara muito duro, é um cara que eu gosto muito de acompanhar o estilo, eu gosto muito. Achei que ele fosse até finalizar essa luta antes. Ele estava muito bem no jiu-jitsu, com as inversões de jiu-jitsu, muito bem no grappling, muito bem no boxe, na trocação. E venceu bem, cara. Venceu por uma decisão unânime aí, o Nian Jargai Tumendemberel. E aí fiquem de olho nele, porque ele é um cara que é muito duro para a divisão, peso mosca. E eu boto muita fé que ele logo logo vai estar ranqueado. E apesar do nome difícil, Nian Jargai Tumendemberel, eu dominei a forma de falar o seu nome. E você nunca mais escapa de mim. É isso. Vitória do atleta da Mongólia, o nosso mongol, nosso querido mongol. Ele ganhou do Cody Durden. E eu fiquei muito feliz com essa vitória dele, até porque eu tava acreditando muito nele, para quem viu o vídeo de preview. Partindo para a próxima luta, que foi Alberto Montes, outro estreante da noite, contra Rick Turcios. Importante falar que tivemos 3 estreantes essa noite. Luke Fernandes, que lutou contra Rodolfo Bellato, Rafael Bipolar, que lutou contra J.R. no Gorzai, e Alberto Montes versus Rick Turcios, cara. Alberto Montes que finalizou o Rick Turcios no jiu-jitsu, um jiu-jitsu limpo, a trocação braba. Rick Turcios é um cara que eu acho fraquíssimo. No vídeo de preview eu falei isso, eu falei que eu não gostava muito do estilo dele, eu achava ele muito ruim, achava ele perdido, e que o Alberto Montes tinha tudo para ganhar. Alberto Montes estava 10/1 no cartel, se eu não me engano, e agora foi para 11/1. É um cara que é duríssimo, é um cara que vai entregar muita coisa na divisão peso galo, e eu tenho certeza que ele vai avançar bem nessa divisão. O Rick Turcios era para ter lutado no UFC 324, teve sua luta cancelada porque o seu adversário Cameron Smotherman, ele desmaiou no meio da pesagem, e aí ele foi remanejado para esse UFC 326. Partindo para a próxima luta, falando de lutador que lutou recentemente, lutou no UFC 325, Cody Brandage versus Deontay Johnson. É uma luta que eu esperava um pouco mais também. Deontay Johnson achei que fosse nocautear, até mesmo porque o Cody Brandage havia sido nocauteado há menos de um mês no UFC 325, e eu achei que o Deontay Johnson, com a mão pesada que ele tem, iria nocautear. Deontay Johnson, que é um cara que veio da divisão, já lutou em 3 divisões diferentes. No Contender Series, ele lutou contra um cara que era peso pesado, ele lutou já na divisão meio pesado. Essa luta de ontem foi feita na divisão dos pesos médios, e ele já disse também que poderia abaixar para 77 quilos, ou seja, a divisão dos meio médios. Cara, Deontay Johnson vai aí a 8-0 no seu cartel, enquanto Corey Brandage, cara, perde acho que a terceira seguida. É um cara que, poxa, ele tem alguns defeitos, ele se frustrou ontem, claramente. Ele praticou bem um jogo de wrestling, de derrubar o Deontay Johnson, que é um cara que não é muito bom em wrestling, é um cara melhor em trocação, mas se frustrou e acabou cedendo ao jogo do Deontay Johnson. Foi uma vitória por decisão dividida, ou seja, um juiz viu a vitória do Corey Brandage, mas não foi suficiente, e mesmo assim o Deontay Johnson segue invicto na sua carreira e vai a 8-0 no seu cartel profissional de MMA. Já o Corey Brandage talvez esteja nos últimos suspiros de UFC e tenha aceitado essa luta justamente porque não pode recusar mais nenhuma luta. Beleza? Partindo para a próxima luta, que foi Cody Garbrandt versus Long Xiao, Xiao Long. E foi uma luta, cara, que antes eu tinha botado vitória do Cody Garbrandt. Ele era o maior azarão da noite, estava pagando odd 4, mas eu tinha confiança na vitória dele. E bom, apesar dele ter ganhado, não foi do jeito que eu esperava. Ele teoricamente perdeu, porque ele perdeu 2 dos 3 rounds, mas no terceiro round o Xiaolong, Long Xiao, teve 2 pontos deduzidos das suas papeletas, porque aplicou golpes ilegais no Cody Garbrandt. Ou seja, o Cody Garbrandt ganhou o primeiro round na visão dos juízes, e já que o Long Xiao teve 2 pontos deduzidos, a luta ficou 28-27 para o Cody Garbrandt. Então, sendo assim, uma vitória do Cody Garbrandt.
que, enfim, lá no Tapology, no Sherdog, vai estar como vitória, e é isso que importa no final das contas, até porque quem não viu o evento não vai saber que foi uma luta que teve 2 pontos deduzidos, então não importa muito. O que importa é que o Cody Garbrandt volta a vencer depois de duas derrotas seguidas, e o Long Shao, se tiver algo de positivo nisso, é que ele realmente ganhou a luta, mas tem que ficar mais ligado nesses golpes baixos, até porque a luta quase acabou em um no contest, justamente por esse volume de chutes inferiores que acabam pegando na região genital aí. E aí quase acabou a luta em no contest. Ele acabou perdendo 2 pontos, mas se serve de lição, volte mais forte, porque ele é um cara bom e é um cara que eu tenho certeza que nas condições normais de temperatura e pressão vai ganhar de muitas pessoas, e não à toa deu muito trabalho para um cara que é ex-campeão da divisão, Cody No Love Garbrandt, beleza? Agora partindo para o nosso card principal, começando com a primeira luta, foi Bruno Ferreira versus Gregory Rodrigues, Robocop versus Hulk, um duelo de personagens aí. E, cara, há pouco mais de 2 anos, pouco mais de 3 anos, essa luta aconteceu na estreia do Bruno Hulk, e ele ganhou por nocaute no primeiro round do Robocop. E agora, 3 anos depois, esses papéis se inverteram. O Gregory Rodrigues ganhou com um nocaute lindo em cima do Bruno Hulk. E assim, não tem muito o que falar dessa luta, até porque foi uma luta que durou menos de um meio round. Ela durou muito pouco. O Gregory, ele nocauteou o Bruno muito rápido. E foi um nocaute lindo, um cruzado de esquerda bem dado, bem aplicado. Os dois são canhotos, se eu não me engano. Então abriu essa brecha aí do nocaute do Gregory. E ele nocauteou bem. Enfim, o Bruno estava mais confiante na minha visão, mas o Gregory era favorito. E eu apostei no Gregory. E eu acho que vamos ter Bruno Hulk versus Gregory Rodrigues, ou Gregory Robocop 3 em algum momento, talvez seja por esse cinturão, talvez seja mais à frente, quando os dois já tiverem sem muitas aspirações no ranking, mas com certeza nós veremos esse desempate, já que agora estamos 1-1 no confronto direto. Beleza? Deixa aí o que vocês acharam das lutas até agora, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês pontuaram as lutas como foram, se vocês dariam a vitória para o Cody Brandage ou para o Deontay Johnson, que foi uma decisão dividida. Se você gostou desse nocaute do Gregory Rodrigues, comenta aí que eu quero muito saber da opinião de vocês. Partindo agora para a próxima luta, que foi Drew Dober versus Michael Johnson. Cara, essa luta eu quero parar um tempinho para falar, mas não sobre a luta. Quero falar sobre algo que ocorreu, né? As odds da luta mudaram muito durante a tarde. Saiu uma notícia, cara, de que uma gangue de Los Angeles, se eu não me engano, um cartel de Los Angeles, estava com o sobrinho do Michael Johnson sequestrado, e aí mandaram ele, obrigaram ele a perder a luta por TKO no segundo round. Enfim, eu não posso confirmar, mas foi a notícia que saiu aí. E a notícia, cara, uma pessoa tweetou isso, tipo, 4 horas antes do evento, então é algo que é meio assustador, porque foi assim que ele perdeu um TKO no segundo round. Teria que ter sido muita sorte para a pessoa falar isso e acontecer realmente. Então a gente tem que ficar ligado, até porque já aconteceu mudanças nas odds da luta do Michael Johnson no UFC 324 e a luta foi cancelada 2 horas antes de começar. Então é algo que a gente precisa ficar ligado, é algo que a gente precisa entender. E eu não vou falar muito sobre a luta, justamente por essas coisas que ocorreram aí fora dela. Mas uma curiosidade engraçada é que o Drew Dober, o policial Drew Dober, né? Porque ele ganhou de todos os negros que ele enfrentou no UFC. Ele nunca perdeu para um atleta negro no UFC. E hoje se manteve essa escrita aí. Ele ganhou do Michael Johnson, mas com adendo dessa possibilidade de fraude. Enfim, não quero comentar sobre, até porque eu não tenho as informações. Mas com certeza o UFC junto com o FBI vão apurar. E aí eu, tendo mais informações, eu trago aqui para vocês em vídeo. Mas é isso, galera. Muito estranho. E eu quero saber o que você acha, cara. Eu quero saber se você acha que foi realmente um cartel mandando ele perder, ou se ele perdeu por circunstâncias da luta mesmo. Enfim. Partindo para a próxima luta, Raul Rosa Júnior versus Rob Fonte. Uma luta meio chata, mas que era o que eu esperava, cara. Um atleta de 21 anos contra um cara de 38. É o Leão Velho versus Leão Novo.
E o Raul Rosa Júnior dominou os 3 rounds no grappling, não conseguiu finalizar, não conseguiu nocautear. Enfim, ele sabia que do outro lado tinha um cara que era muito duro, que era o Rob Font, e ele fez o que dava para poder ganhar, e o importante é ter a vitória no Sherdog, no Tapology. E o Raul Rosa Júnior conseguiu muito bem, apesar de ser muito novo, mostrou muita maturidade para ganhar de um cara duríssimo, que é o Rob Font. Não tem muito o que falar dessa luta, até porque foi uma luta que foram 15 minutos da mesma coisa, então eu acredito que não posso dizer muito, mas logo logo o Raul Rosa Júnior vai estar ranqueado, acredito que vai estar ranqueado agora na terça-feira, na mudança dos rankings. E, cara, é isso. Raul Rosa Júnior, 21 anos, vamos ficar de olho nele, porque, obviamente, tem coisas a evoluir, mas só com essa idade, já tá onde ele tá, é muito assustador. E eu gosto muito dele. Chiwiwis, é isso mesmo. Eu acho que ele tem muito futuro pela frente. Partindo para o nosso co-main event, que é Caio Borralho versus Reinier de Rieder. Uma luta que eu tinha certeza que o Caio ia ganhar, mas eu esperava um nocaute, esperava uma finalização. Mas mesmo assim, o Caio foi muito bem, mandando um 30-27, ganhando os 3 rounds contra o The Header. É o cara que todo mundo esperava que fosse botar para baixo o The Header, e quem botou para baixo, quem teve melhor domínio no jogo de grappling, foi o próprio Caio Borralho. E eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. É uma volta aí, agora sim, finalmente. Todos os nerds voltaram com vitórias depois das suas derrotas. Carlos Prates venceu Jeff Neal e Leon Edwards. Maurício Ruff venceu Rafael Fiziev. Jean Silva venceu Arnold Allen. E agora Caio Borralho venceu um adversário duríssimo, que é o Renier de Rieder. Bom, pro Caio, eu acho que vem talvez uma pedreira aí pela frente, um Duplessis, ele mesmo pediu depois da luta. Acho que talvez um Duplessis, quem sabe um Imavov 2, enfim. Quem sabe um Brandon Allen pro Caio Borralho. Seria uma luta bem interessante pra gente assistir também, um main event, de repente, em algum Fight Night, enfim, não sei. Vou fazer um vídeo depois também sobre lutas que eu gostaria de ver depois desse UFC 326. Mas, cara, fico feliz com a vitória do Caio aí. 30-27, luta dominante. Conseguiu provar aí mais uma vez que ele é um nerd por trás da luta. Ele conseguiu estudar bem o The Header e acabar com todas as valências do The Header, sendo melhor que ele em tudo. Judô, grappling, striking. Striking não tem nem como. Striking do The Header é péssimo comparado com o do Caio. E, enfim, muito feliz com a volta dele, muito feliz com a volta de todos os nerds. E talvez essa semana encontre ele. Eu vou num evento aí de grappling que vai ter no Rio aqui. Com certeza o Jean Silva vai estar, porque ele vai lutar. O Carlos Prates também vai estar. Mas eu não sei se o Caio vai estar. Enfim, se o Caio não estiver, se o Caio estiver, eu trago aqui, até porque eu vou gravar um vlog nesse evento e vou trazer aqui para o meu canal para vocês acompanharem, beleza? Partindo agora para o momento da noite que vocês estavam esperando, The Moment you all been waiting for, Charles do Bronx, Charles Oliveira, se tornando o novo BMF. E, cara, tô muito feliz, tava muito, 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 muito esperando esse momento. Muito feliz mesmo. Charles é meu lutador favorito, para quem sabe. Apesar de gostar muito do Holloway também. Até tem o pôster aqui, eu sempre faço questão de mostrar, porque eu gosto muito. O Holloway acho que hoje em dia está no meu top 5 lutadores favoritos que estão atuando no momento. E o Charles, cara, Charles é top 1 junto com o Poatan, então eu fico tão feliz desse momento, fico feliz que foi a primeira vez que os pais dele puderam viajar para ver uma luta dele e poder colocar um cinturão na cintura, né, no caso no ombro dessa vez, do Charles. Porra, cara, uma luta que a gente esperava que fosse ser muito difícil, e o Charles foi lá, entregou um 50-45, decisão mais que unânime, decisão máxima. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz mesmo. Eu não tenho muitos aspectos para falar da luta, até porque eu quero falar, compartilhar com vocês o meu sentimento, porque, cara, Charles do Bronx é um cara merecedor, é um cara unânime, é um cara que o público inteiro gosta. Não tem uma pessoa que eu veja que não goste do Charles do Bronx. E, cara, eu fico muito feliz com isso, porque ele é um cara que é humilde, é um cara que não faz questão nenhuma de falar merda, não faz questão nenhuma de atacar por outros lados, ele gosta de mostrar no ringue. E, novamente, eu não tenho problema nenhum com quem gosta de falar palavrão, quem gosta de atacar, eu adoro também isso. Só que o Charles, ele consegue ser um cara unânime, e eu acho isso maravilhoso, eu fico muito feliz com isso mesmo. E é isso, rapaziada. Charles do Bronx é o novo campeão BMF.
talvez nos vejamos no Rio, talvez ele volte pro Rio aí para ser para lutar, para defender esse cinturão aqui no Rio, quem sabe. E é isso, cara. Qualquer informação que tiver, qualquer novidade eu trago para vocês. E é isso, rapaziada. Charles Oliveira é o novo campeão BMF. Tamo junto, valeu.